Pessoal, primeira atividade de estudo dirigido aí do conteúdo de derivada. Então, a gente tem essa função para derivar. Ela já está organizada, nós vamos derivar as três partes dela. Então, vou colocar o símbolo de derivada para indicar que eu já estou fazendo a conta. Eu vou vir, ó, constante, derivada da constante é sempre igual a zero, né? Derivada de menos 2x, sempre que a gente tem a variável elevado a 1, a derivada vai dar a constante que estiver acompanhando aqui, que nesse caso é o menos 2. Ó. Então, a derivada de menos 2x é menos 2. Ou seja, se fosse 3x, a derivada era 3. Se fosse menos raiz de 2x, a derivada era menos raiz de 2. E assim por diante. Aqui, ó, aqui a gente tem uma potência, x ao quadrado. Então, aplica-se a regra da potência. Lembrando que o x ao quadrado é como se fosse 1x ao quadrado. Ó. Então, essa potência desce multiplicando. 2 vezes 1, 2. E aqui em cima no expoente subtrai-se 1. 2 menos 1 vai ficar 1. Ou seja, a derivada vai ser 0, que não precisa colocar, menos 2, mais o 2x aqui. Ó. Então, o resultado vai ser esse aí. Ó. Beleza? Segundo exercício aí, ó, letra B. Né? Então, aqui a gente tem essa função. Olha só. Esse primeiro termo e esse segundo termo, eles já são deriváveis de forma direta. Esse terceiro termo, que é o 2 sobre x, você tem duas opções. Primeira opção é, antes de derivar, é passar esse x para cima, trocando o sinal do expoente. O expoente dele é 1, quando eu passo para cima ele fica menos 1. Se eu fizer isso, aí eu posso fazer a regra da potência. Eu pego o menos 1, desce multiplicando, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. E subtraio aqui em cima, menos 1 com menos 1, menos 2. Ou seja, a derivada vai ser menos 2. Essa potência é negativa, quando eu passo ela para baixo, ela fica positiva. Então, vai ficar assim, ó, certo? Segunda opção, a função 2 sobre x pode ser derivada através da regra da divisão. Regra da divisão é, deriva a parte de cima, vou colocar até indicado aqui a derivada da parte de cima, vezes a parte de baixo. Menos, repete a parte de cima e deriva a parte de baixo, sobre a parte de baixo ao quadrado. Aqui eu só quis indicar a derivada, mas você já pode fazer de uma vez a derivada. A derivada da constante é 0, 0 vezes x é 0. Derivada de x, a derivada de x sempre vai ser a constante que acompanha ele, que no caso aqui é 1. Ó. Então, derivada de x aqui vai dar 1, 1 vezes menos 2 é menos 2. Tudo isso dividido por x ao quadrado. 0 menos 2 dividido por x ao quadrado, que é o mesmo resultado que eu tinha. Então, a derivada vai ficar assim. Ó. Derivada da constante é 0, né? Não precisa nem colocar, é 0. Derivada de menos 3x ao cubo. Ó. Desce o 3 multiplicando. Ó, derivada de menos x ao cubo. Né? Desce o 3 multiplicando, então vai ficar menos 3x. Subtrai 1 lá em cima, como é 3, vai ficar 2. Ó. Então, o menos x ao cubo, aqui não está escrito, mas é como se fosse o menos 1. Então, o 3 multiplica o menos 1, por isso que dá menos 3. Ó. E a derivada desse último termo, seja pela primeira ou pela segunda forma, vai dar menos 2 sobre x ao quadrado. Então, o resultado da segunda aí vai ser esse aí. Ó. Beleza? Letra C. A letra C é essa aqui. A letra C obrigatoriamente carece de uma organização. Então, aqui, ó, não tem símbolo de derivada na primeira vez que eu vou escrever. Ó. 2. Como é raiz de x, a raiz de x aqui não tem nada, mas é raiz quadrada. E a potência, o expoente do x aqui, como não tem nada, é 1. Então, a gente escreve x elevado a 1 dividido por 2. Ó. Então, eu vou colocar aqui ó, x elevado a meio. O restante eu vou só repetir. Porque quando eu colocar o símbolo de derivada aqui, eu tenho que fazer derivada de todos os termos. Ó. Então, aqui, ó, a potência vai descer multiplicando. Então, 2 que já está ali, o meio desce multiplicando. E eu subtraio 1 aqui em cima. Então, eu vou ter que fazer essa conta. Ó, meio menos 1. Essa conta aqui é um mínimo múltiplo comum, porque pensando que aqui o denominador é 1. Ó, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Ou seja, vai dar menos 1 sobre 2. Aí, o que eu falei em sala de aula é o seguinte. Quando eu faço a derivada, eu tenho que tirar 1.
o que eu posso fazer é o seguinte, sendo uma fração, eu olho para o denominador. Como o denominador é 2, então ao invés de subtrair 1, eu faço o seguinte, ó, o que é o 1? O 1 é a mesma coisa que o 2 sobre o 2. Se aqui embaixo fosse 3, aí eu ia colocar 1 como 3 dividido por 3. Por quê? Porque aí eu tenho o denominador comum, eu mantenho o denominador e faço a conta só aqui em cima. 1 menos 2 menos 1. Vai dar o mesmo resultado, só que eu não vou precisar calcular mínimo múltiplo comum, certo? Então aqui vai ficar menos meio. Mais, aqui regra da potência, desce o 2 multiplicando, 2 vezes 2 é 4. Subtrai 1 aqui em cima, 2 menos 1 vai dar 1, ó. E a derivada da constante, que é 0, que não precisa colocar ali. Então a resposta vai ser, cancela esse 2 com 2, sobrou esse 1. E aqui, como é potência negativa, vai passar para a parte de baixo. Ó. Raiz quadrada, porque aqui é 2, de x elevado a esse número de cima aqui, que é 1. Ó, de x elevado a 1. Observa que no início a raiz era quadrada, na resposta continua sendo quadrada. Mais 4x aqui. Ó. Então, a derivada na letra C vai ser isso aí. Ó.